apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. Nossa convidada, queridíssima Tânia Mara Ferreira Barros Volpato. Que nome grande, hein, Taninha? Taninha do Sesc, mais conhecida, né? Realmente professora, atriz, trabalha no Sesc, só faz 37 anos, muito respeitada no meio cultural em toda a cidade de Paranavaí. Bom dia, Taninha, seja bem-vinda à Rádio Mais. Bom dia, obrigada, doutora Ademir, obrigada, Bárbara. Fabiano. Obrigada, Fabiano, pela oportunidade de estar aqui e a todos os ouvintes da Rádio Mais. Para mim é um prazer enorme. Bacana, viu, Tânia? Prazer é nosso. Nós temos uma lista seleta de pessoas e você foi citada várias vezes. E a Taninha do Sesc não vai vir. Esses dias você também teve uma homenagem na Câmara de Vereadores, Sim. né? Eu estava lá, foi muito emocionante. Mas conta um pouquinho da sua história. Você é nascida em Curitiba, bebezinha, já veio para Paranavaí? Sim, eu nasci em Curitiba em 1963. Ó, deu um ano, vai. 1963. E logo em seguida a mãe veio para Paranavaí, né? O pai disse, não conheço meu pai, disse, ó, Marlene vai visitar a sua família. E ele nos mandou. E, segundo minhas tias, disse que eu era muito pequenininha, cabia dentro de uma caixinha de sapato. Olha. Né? Diz que era aquela coisinha pretinha, magrinha, cabia dentro de uma caixinha de sapato. E nos receberam, nossos avós nos receberam. E foi graças à minha avó e à minha família que a gente está aqui hoje, porque deu todo o suporte para minha mãe. E desde então, a gente não viu mais pai, enfim, nem sabe notícia, eu não conheço meu pai. Então ele mandou a gente embora mesmo, literalmente. Por isso que eu sou paranavaense. Paranavaense de coração. De coração. Mas, ô Tânia, vem cá, você é conhecida na cidade inteira pelo seu trabalho, né? Trabalha muito bem nesse meio cultural, no Sesc, daqui a pouquinho nós vamos falar. Mas e antes, como é que foi a sua trajetória? Onde você estudou? O que você fazia antes de entrar no Sesc? Legal. Bom, eu sempre gostei de handball. Handball. Sempre handball. E na minha adolescência, na minha fase de adolescência, eu jogava muito handball. E eu fui, inclusive, atleta do município, né? Então, participei de vários jogos aí, representando o Paranavaí. Né? E, na época, minhas professoras eram a Cida, né? Tenho um grande respeito por elas, a Cida e a Vera Aleixo. E minha grande vontade era ser professora de educação física. Mas, infelizmente, a gente sempre foi de família muito humilde e a gente não tinha como sair de Paranavaí para estudar. Neste período não tinha universidade aqui nessa área. E eu, infelizmente, não consegui realizar esse meu sonho, mas nunca deixei de praticar esporte, né? E até então, eu sempre participei dos jogos do Sesc, foi aonde que eu me ingressei no Sesc, foi assim uma múltipla ações. Em 1983 para 84, eu e minha avó fomos à missa aqui na São Sebastião, e logo ali na catedral, né, estava acontecendo um espetáculo. E eu fui me apresentada para esse espetáculo, chamava-se Hora da Boia. Não conhecia espetáculo nenhum. Nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha visto movimento teatral nenhum. E eu fui, me deu vontade e nós fomos. E aquilo foi, assim, uma coisa, sabe, quando te toca? Te tocou, né? Me tocou, eu fiquei totalmente emotiva e encantada. E eu queria conhecer esse grupo de teatro de Paranavaí. E eu fiz, assim, movi montanhas para conhecer. Nesse período eu já trabalhava, né, e estudava. Falei, meu Deus, como que eu vou me ingressar? Conheci o TEA, depois conheci o Dorival Torrente. Era esse grupo, né, Teatro Estudantil de Paranavaí. Foi aí que, então, TEP, Teatro Estudantil de Paranavaí. E eles ensaiavam à noite. Porque todos eles eram bancários, Dorival já trabalhava no Sesc, e todos eles trabalhavam. Eu falei, meu Deus, e agora, mãe?
eu gostaria muito de participar deste grupo, né? Gostaria muito de conhecer o que é isso, porque eu não conhecia teatro, eu não conhecia o fazer teatral, esse universo, né? E minha mãe autorizou, né? E a partir da meia-noite a gente ia ensaiar num barracão. Olha só. Porque estudávamos, né? Então, a partir desse horário, a gente ia ensaiar no barracão, ali para baixo do Marins, era um barracão do TEP, onde a gente se encontrava. E a gente ia ensaiar. E aí essa é a minha trajetória cultural, né? Fiz bastante espetáculos como atriz, né? O meu grande mestre foi o Paulinho, que hoje não está aqui conosco. Gralha Azul? Gralha Azul. E o Theo, o Dorival, o Calil, que também não está aqui, até o próprio Paulo Campos, que a gente fez vários espetáculos da dramaturgia dele. E eu fui encantada por isso, assim. Eu acho que neste momento foi o divisor de águas da minha vida, assim, sabe? Foi aonde que as portas se abriram para mim, né? Então, eu era uma pessoa muito tímida, não sabia conversar, e a gente as pessoas passam a ter um olhar diferente para você, né? Sim. Então, a gente se apresenta para o mundo também. Foi aí que foi o divisor de águas da minha vida. Olha, que bacana, viu? Olha, você que ligou o rádio nesse momento, estamos no quadro Mais Personalidades. Nossa convidada é a Tânia Mara Ferreira Barros Volpato, a Taninha do Sesc, pessoa muito querida, e já dá a primeira dica, hein? Você que quer alguma coisa na vida, quer fazer, corra atrás. Olha que hora que eles iam ensaiar, a partir da meia-noite, né? O que você tá fazendo da meia-noite às 6? Dá pra fazer alguma coisa aí, viu? Olha, quem tá te mandando um alô, a Bárbara vai falar contigo, é o Marcos, né? Nosso amigo Marcos, gerentão do Sesc, está ligadinho na Rádio Mais, disse aqui, manda um abraço pra Taninha, uma das pessoas mais fantásticas que tenho o prazer de conhecer e também conviver. Nossa, obrigada, Marcos. A recíproca é a mesma. Nossa, ele é um parceiraço, Gente Marcos. fina, hein? É um parceiraço. Agora, gestando a unidade, né? Então, às vezes, a gente meio que se perde, né? Não, pera lá, ele é meu diretor. Agora ele tá numa outra cadeira, né? Porque a gente mistura um pouco, né? A amizade na época que nós éramos técnicos, trabalhávamos junto, mas ele tá fazendo um excelente papel no Sesc. Tânia, bom dia. Obrigada, Bárbara. Queria que você comentasse um pouquinho, você também é professora. Conta sobre essa sua carreira profissional também, como que foi entrar nela, como você desenvolve ela hoje. Então, quando eu trabalhava na FUF e logo em seguida, a FUF é a Associação dos Funcionários das Casas Felipe, naquele período, né? Hoje já não existe mais. Eu fui convidada para trabalhar também no departamento de contabilidade, porque o meu ensino médio foi contabilidade, técnica e contabilidade. Nossa, eu falei para você que a conta não fecha até hoje, né? Ela é vermelha. Gente do céu, aquelas provas no domingo era gigantesca de balanço. Fazer balanço, tudo à mão ali. Meu Deus, aquilo ali é uma tortura. Não é pra mim. E daí, como eu vi que não era pra mim, porque a minha família toda é da área da educação, minhas tias todas são professores, né, e professoras. Nesse período, então, daí a faculdade abriu pedagogia. E eu me ingressei na área de pedagogia. Fafipa. E, inclusive, no Guto Costa, que é meu primo, a gente fez faculdade juntos, legal, né? Ele sempre foi muito malandro, assim. Não gostava de estudar muito não, né, Gutão? E eu consegui seguir na área de educação. E naquela época tinha você chegava no quarto período, você poderia optar por educação vocacional ou por magistério. Como o meu ensino médio foi técnico em contabilidade, eu não podia, então, optar por magistério. Então, eu tive que optar por educação vocacional e foi algo que também me contagiou muito, porque era trabalhar com pessoas, conhecer pessoas, entender a cabeça das pessoas. E nesse período eu fui convidada, então, pelo Bira, nosso querido Bira, para trabalhar no Sesc na área de cursos de valorização, trabalhar com cursos. E eu sempre fui muito inquieta, muito impaciente, e como aquilo me tocou bastante, eu falei, bom, é nessa área que eu também quero seguir. Fui fazendo curso, fui estudando, né? Também não tinha psicologia, porque é mais ou menos voltado para essa área.
E daí, então, eu fui fazendo cursos, o Sesc foi me dando possibilidades de aprender mais, né? Buscar mais conhecimentos. Então, a gente começou a trabalhar com grupos, e foi aí que a gente criou o grupo da terceira idade em Paranavaí, num período de 1991, mais ou menos, né? E a trajetória é mais ou menos essa, né? Me formei, mas nesse período eu também me casei, né? E nesse período eu também tive meus filhos. Quantos Em 93 filhos? eu tenho 2 filhos. 2 filhos. O Ettore Victor e a Nara Nadiesca. Olha. 93 eu tive o Ettore e em 95 eu tive a Naná. Né? Hoje, graças a Deus, estão todos aí formados. Né? E foi assim, mais ou menos, a minha trajetória educacional. Né? Com muita dificuldade, porque eu trabalhava à noite, estudava à noite, e eu não entendia muito bem o que eu fazia, porque era uma loucura, porque o Sesc sempre teve muitos projetos, né? Então o Sesc ele funcionava tarde e noite. E daí foi uma mudança radical, passou para de manhã e tarde, foi onde que eu consegui me formar e consegui ter filho, e consegui ter família, mas foi uma loucura, assim, a minha vida nesse período. Mas essa semana, inclusive, estava falando para o meu esposo, Sandro, que as famílias hoje estão muito, assim, perdidas, né, na criação dos seus filhos, que geralmente deixam tudo na responsabilidade da escola, né, e eles têm isso mesmo, às vezes tem os professores como apoio emocional, inclusive, mas eu falei para ele o seguinte: amor, a gente esquece que nós estamos num outro período, numa outra fase, e naquele período a gente tinha nossa família para nos acolher. Nós tínhamos as nossas mães, os nossos avós, e os nossos filhos são o que são hoje justamente porque eles tinham esse acolhimento, porque a gente se dedicava tanto a trabalhar, né? Porque hoje as mães não estão mais nos lares, né? Não. Hoje as mães, eles têm que estar complementando a sua renda familiar. E talvez se perdeu um pouco essa coisa, porque a gente vê as crianças com muito problema emocional, né? Crianças com muita ansiedade, assim, absurda, com 7 anos, 8 anos, né? Então, a gente tinha esse acolhimento na família, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, que aconteceu. Mas em 1984, na área cultural, foi quando eu comecei a participar do festival do FEMUP, com declamações. Então, assim, eu tinha várias veias, assim, dentro de mim. Em 84 você começou o FEMUP. Em 84 eu comecei a participar do TEP. Em 84 eu já comecei a declamar no FEMUP e angariar troféus, né, de primeiro, segundo, terceiro lugar, né? A gente tem aí inúmeros troféus, que é a barriguda. Neste período não era barriguda, né? E daí foi uma junção de acontecimento na minha vida. Por isso que eu digo sempre que o teatro, ele abre portas, assim, que a gente não consegue mensurar na vida das pessoas, sabe? E o Sesc também foi isso que aconteceu. Através do teatro, a gente vai sendo conhecido, e o Bira já me conheceu, e eu sempre participei de muitos jogos, e daí o Bira me chamou e abriu portas para mim, e eu entrei no Sesc, que é onde estou até hoje, graças a Deus. Olha que bacana, hein? Que história, Fabiano TS, a Taninha do Sesc. Bom, se nós formos falar todas as peças que você já atuou, né, como atriz, e também que você já dirigiu, né, como diretora, mas fala uma ou algumas que você realmente fala: puxa vida, eu me lembro com tanto carinho, gosto de fazer, eu já gostei de fazer muito. Tem várias, né, mas eu vou citar a primeira que eu atuei como atriz, que foi o Pluft Fantasminha. Fantasminha. Nesse período eu estava no TEP, então eu era a mãe do Pluft Fantasminha, né? Eu digo isso, assim, que me marcou porque foi aonde que eu comecei. Então eu jamais esqueci. Então todo o trabalho que eu desenvolvi no Sesc com as crianças e adolescentes, a gente começava pelo Pluft Fantasminha, né? Porque da Maria Clara Machado é algo que traz, assim, uma história bem, bem interessante e bastante lúdica, mas com uma mensagem bem, uma pegada de responsabilidade, de amizade, de carinho, né? No transcorrer de toda a minha vida, assim, a gente dirigiu bastante, aproximadamente
umas 60 peças. 60 peças. Aproximadamente, assim, com leituras, Sim. com performance, né? Sair na rua, fazendo alto de Natal. A gente era meio maluco mesmo, assim. E bem maluco, saía gritando na rua aqui, na Manuel Ribas, na frente das igrejas. Olha que legal. Então a gente fazia umas maluquices assim. Mas está tudo misturado, né? Com participação de leitura de dramaturgia. Mas uma peça que me marcou muito foi Oração. Oração. Eu assisti esse espetáculo no Cariri, que em 2002 nós fomos com um grupo de teatro de Paranavaí representar o Paraná na aldeia Caiuá. Desculpa, na aldeia Cariri. É que daí nós montamos a aldeia Caiuá. Sim. Na aldeia Cariri. E nós fomos representar o Paraná. E nós fomos com o grupo TASP, que a gente criou no Sesc, Grupo Teatral Amador do Sesc Paranavaí. E nós fomos com o espetáculo Quando as Máquinas Param. E nós ficamos 10 dias lá. Eu nunca tinha vivenciado e experimentado aquele universo. A gente respirava e bebia e se embebia. Uhum. Teatro e poesia 24 horas, a gente não conseguia dormir. Era algo inusitado, muito louco, assim, eu nunca tinha visto. Era de todos os cantos do Brasil, num lugar muito pequeno, porque Cariri é muito pequeno. E a gente conhecia um outro lado do Brasil, né? Que é um lado de cultura, né? Um lado rico cultural. E a gente levou esse espetáculo para lá, Quando as Máquinas Param. E nesse momento, eu fui apresentada para esse espetáculo que chama-se Oração, que é um espetáculo que fala do homem e da mulher que veio do barro, da criação, do universo, de Deus, da necessidade um do outro. O princípio, né? O princípio, exatamente. A criação do ser humano. E daí eu vim com essa loucura para cá. 2004, logo após o Bira foi para o Cariri, também representar o Paraná. E ele veio também com essa coisa louca e falamos, Taninha, nós temos que montar isso aqui em Paranavaí. E daí o Departamento Nacional, que era o Sidney Cruz, veio para o Paraná e veio para Paranavaí e ficou um mês para nos ensinar como que se faz uma produção gigantesca, assim. Quando foi nesse período, a gente montou a mostra Aldeia Caiuá. Então foi onde 10 dias Paranavaí respirou e viveu teatro, poesia, exposição, filme, performance, com grupos de renomes que nós trouxemos de todo o Brasil. O espetáculo eram realizados nas ruas. Nós fizemos um espetáculo, para você ter uma ideia, na antiga zona, que era Navalha na Carne, né, que ela conta mais ou menos sobre esse universo mesmo, né, e a gente abriu o prostíbulo. No prostíbulo. No prostíbulo. Lugar de baixo meretrício. Exatamente, a gente fez esse espetáculo lá, cabia poucas pessoas, e a gente vivenciou tudo isso. Marcos, o Bira vivenciou tudo isso, foi encantador. E Oração, eu montei Oração, para a gente falar sobre isso. Legal, já foi quase 20 minutos de bate-papo, né? Como o tempo passa rápido, né, Tânia? Antes da nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidades, quem tá mandando um abraço para você, Tânia, é a professora Adélia Paixão. E ela fala aqui, ó, sou fã desta guerreira, grande profissional e faz a diferença por onde passa. Temos um programa na rede municipal em parceria com o Sesc, coordenado por Tânia. Um verdadeiro sucesso. Parabéns a essa pessoa tão incrível. Nossa, que linda! A Adélia, eu tenho um carinho muito especial por ela. Meu Deus, é uma parceiraça mesmo. Olha, mandar um abraço também pro Renato Kennedy, tá parabenizando aí pela entrevista. O Anderson Silva tá te mandando um alô. O Anderson Gonzalez também, parabéns pela entrevista. Bela história da Taninha do Sesc. Mandar um alô também, o Guido do Trato na Lata, acompanhando essa entrevista. Olha, muitas pessoas aí mandando o alô, né, Fabiano Teste? Pra Taninha curtindo essa entrevista. Com toda certeza. Agora, ó, nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidades. Tânia, gente, essa caneca é muito disputada, não é isso, doutor? Fabiano Teste, a caneca, Bárbara, mais disputada da cidade, né? Nós temos uma lista seleta de personalidades. E olha,
Essa lista é maravilhosa. Cada dia que passa, a gente vai incrementando. Eu pensava assim, nós vamos fazer quase 2 anos, né? De Aham. mais personalidades agora em agosto. É o maior podcast da região noroeste do Paraná, né? Devido à quantidade de sextas-feiras que nós trazemos as pessoas aqui. Mas tem muita gente boa ainda para vir. Com Né? certeza. E você realmente é uma escolhida por muitas pessoas, muito querida, né? E muito respeitada. Tá aqui a caneca da Rádio Mais. Gente, que tá? orgulho. E aquela pergunta, né, Fabiane e orgulho. Bárbara? Tem que ter a Obrigada. pergunta. O que vai aí? Cafezinho ou cervejinha? Aqui vai cafezinho. Aqui vai cafezinho nas manhãs do Sesc. Olha que gostoso. A gente fala que são os paradidáticos, né? A gente sai um pouquinho da sala, daquela coisa louca, e vai lá no paradidático tomar um café e conversar um pouquinho, jogar a conversa fora. É tão bom fazer o que gosta, né? Nossa, com certeza. Eu sou muito apaixonada com o meu trabalho. Tem a o- vocação, né? O Sesc me representa e eu represento com muito carinho ele. Olha que bacana, né? É tão bom ouvir isso. Tânia, as suas considerações finais. Antes das considerações, perdão, da Tânia, tem uma pessoa muito especial na linha aqui, ela quer falar com você, que é a sua prima Sandra. Ai, meu Deus. Fala, Sandra, bom dia. Oi, meus queridos. Oi, minha prima. Estou muito orgulhosa de ter a chance de estar aqui em Paranavaí te ouvindo, falando do teu trabalho maravilhoso. Me orgulho muito de ter você como minha prima e minha amiga. Um beijo e sucesso na tua vida inteira. Sandra que mora em Angola, não é isso? Isso. Emocionou, né? Emocionou a Tânia. Emocionou todos nós aqui, né? Ai, Sandra. Fica difícil, né? A Sandra é uma guerreira. Faz muito tempo que ela tá em Angola. Tá em Angola? Olha só. Ela é da área de enfermagem. Ela já passou por muitas situações, já faz mais de, acho que 20 anos que está longe da família. Já vivenciou várias situações e eu tenho um carinho muito especial por ela sabe disso. Estou muito feliz que ela esteja aqui em Paranavaí. Sinta-se acolhida e abraçada, Sandra. Você sabe que você mora no meu coração e te amo muito, 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 muito. Obrigada pelo carinho. Legal, emocionante. Agora, nossa querida Tânia, as suas considerações finais. Fique à vontade.